o meu celular não tem uma capacidade muito boa de armazenamento, então chega aos 18 minutos ele interrompe. Me desculpem, tá? Mas continuando aquilo que estávamos conversando, nós não podemos ver uma situação como estamos vivendo hoje e exigir que as pessoas vão para os cultos, porque lá está sendo realizado o sacrifício que Deus se agrada, porque você está correndo um risco e Deus vai te proteger e Deus espera que você exercite a tua fé. Não, isso é mentira. Isso é tentar a Deus, porque Deus quer que você se recluse, que você fique quietinho na tua casa, deixe Ele agir, clame a Ele, busque o socorro, confie apenas nele, aí na sua casa. Porque se você for para a rua dizendo que está utilizando a tua fé, você está em desobediência com aquilo que as autoridades decretaram dentro da segurança pública, da saúde pública, da segurança da saúde pública, para que nós não sejamos os propagadores de um mal. Isso é agradável a Deus. É não sermos egoístas. Eu tenho a minha fé, eu tenho o direito de exercer a minha fé, eu vou para o meu culto. Mas no caminho, se você for de ônibus, olha a quantidade de pessoas que você já pode estar tendo contato, transmitindo ou recebendo o vírus. Tá vendo? Deus se importa com obediência. Ele olha para o nosso coração e vê o quanto nós estamos dispostos a obedecê-lo, a obedecer a ordem para trazer o bem. Não fazer o bem é pecado. Deus não quer que nós vamos lá e aí contaminamos um monte de gente, depois, me perdoa, porque olha só, eu estava só manifestando a minha fé. Depois que fez, abraço, já criou um mal, né? Então vamos prestar atenção nisso. O versículo 7 mostra a prontidão de Davi em servir a Deus. Ele se utiliza de uma frase que no original é mais ou menos assim: aqui estou. Era a frase que um escravo respondia ao seu senhor. Quando o senhor do escravo o convocava, ele: aqui estou. Quer dizer, estou aqui presente para fazer aquilo que o senhor me mandar. Nós temos que ter essa confiança em Deus. Entender os momentos e saber o que Deus espera que nós façamos em cada um dos momentos. Que nós ouçamos a voz do Senhor e curvemos a nossa cabeça para que Ele seja adorado. Lembrando que do versículo 1 ao versículo 10, estamos lidando com a poesia hebraica, e dentro da poesia hebraica é um poema de gratidão. É um poema que exalta o poder de Deus, que veio até o servo de Deus e solucionou um problema. Então a obediência faz parte de uma gratidão genuína. Quando eu obedeço, eu estou sendo grato de verdade a Deus. Versículo 8 mostra o prazer que Davi tinha em cumprir a vontade de Deus. O prazer que traz a verdadeira satisfação. Quando eu não me deixo vencer pelos meus instintos e uso a minha razão, me comporto de uma forma que eu contorne os problemas sem endurecer ao ponto de quebrar relacionamentos, de estragar com projetos, de não romper com a própria racionalidade mesmo, de manter-me calmo, sereno, podendo concluir as minhas atitudes através de pensamentos positivos, pensamentos que gerarão o bem. Se for para ter confronto, que seja um confronto fundamentado na expectativa de solucionar o problema, não de aumentar o problema, não de querer vencer algo à força para fazer a manutenção do meu orgulho. Não,
a verdadeira obediência, aquela que é feita com amor, ela traz a satisfação verdadeira. Eu me calo, guardo as palavras que seriam agressivas num determinado momento, não murmuro, não reclamo, me calo, me esforço, peço a Deus força e me esforço. Naquele momento vai ser amargo, vai ser ruim, eu não vou estar satisfeito. Mas quando passar e eu entender que naquele momento eu fui obediente, eu criei e aguardei para ver o agir de Deus, eu vou ter uma satisfação muito maior do que eu terei, possivelmente, pelo arrependimento de ter agido errado. Então, a obediência, ela é uma das formas mais genuínas de adorar a Deus. Depois, no versículo 9, Davi aproveita a reunião. Ele diz, escrevendo a poesia, que ele aproveita o momento onde todos estão reunidos e exalta o nome do Senhor por esse livramento, por essa conquista da vida novamente que estava indo embora e o Senhor o presenteou, trazendo ele novamente para ter esperança de continuar vivendo. E aqui nós vamos ter algo interessante que nós já estudamos, né? Que as poesias hebraicas, elas têm fundamentalmente na sua beleza o paralelismo. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito atrapalhado para falar, então eu erro muitas palavras. Ficou até engraçado para quem já me conhece, né? E aqui nós podemos ver um paralelismo emblemático, porque no 9 ele vai falar para nós que ele aproveita a situação da reunião no templo, num momento de celebração, e faz menção do poder de Deus, dos cuidados de Deus em relação à vida dele, né? E depois no 10 ele repete, só que ele repete dando nome ao agir de Deus. No 9 ele fala: anunciei a tua justiça a toda a comunidade, não tive medo de falar como bem sabes ao Senhor. Ele falou com o coração aberto, sem medo de ser julgado como louco. Tudo é Deus na vida desse cara, é mesmo. Davi falava isso abertamente, tudo na minha vida, todas as minhas conquistas, todos os meus livramentos, estava morrendo, estou aqui com saúde novamente, isso é Deus na minha vida. Ele falava sem medo. E aí no versículo 10 ele enumera aquilo que ele atribui a Deus e aquilo que ele exaltava de Deus. Vamos lá. Ele fala que ele não escondeu no coração, ele falou abertamente da justiça de Deus, da fidelidade de Deus, da salvação que Deus trouxe, do amor de Deus e da verdade de Deus. Às vezes nós nos esquecemos de nos relacionarmos com um Deus que é perfeito, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que é separado de toda maldade, ele é perfeito, de um Deus que é completamente justo, de um Deus que é totalmente capaz de salvar, de um Deus que é todo amor, mas não deixa de ser justo. A justiça e o amor de Deus, eles caminham juntos. De um Deus que é totalmente fiel. Deus não volta atrás, o seu caráter é perfeito. Aquilo que Deus afirma vai ser verdade do princípio ao fim. Jesus é a resposta de Deus para toda a angústia da humanidade. Jesus foi prometido durante todos os livros praticamente do Antigo Testamento. Ele é a resposta definitiva de Deus, a solução definitiva de Deus. Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e mesmo assim foi levado a uma cruz para o perdão dos nossos pecados. Em Jesus nós contemplamos o amor e a justiça de Deus ali lado a lado,
E isso nos mostra a fidelidade de Deus, porque ele prometeu um rei que reinaria permanente. Olha ali, ó, Deus não muda, ele é fiel em suas promessas. E em Jesus, todos que creem em Cristo, que vão a Jesus com seus corações quebrantados, recebem de Deus a sua justiça, porque Deus dá a outrem aquilo que a pessoa precisa e merece. Então, nós temos que aprender a nos relacionarmos com esse Deus, de mantermos na nossa mente quem Ele é, o quanto Ele nos ama, para podermos confiar cada vez mais nele. Queridos, agora nós vamos para o segundo assunto do Salmo. Interessante, como eu falei no começo, que os salmos de lamento geralmente começam com os pedidos de socorro. Muitas vezes o salmo de lamento também é um salmo de súplica, pedindo perdão. E aí, no decorrer do salmo, indo para o final do salmo, acontece o êxtase da poesia, que é o salmista declarando a confiança em Deus. Ele estava ali sofrendo aquele momento, mas ele já declarava que Deus iria solucionar o problema. Aqui nós começamos com a solução do problema. Só que posterior àquele problema que Davi teve, ele se viu em outras situações difíceis. E se vendo em outras situações difíceis, ele usou o Salmo como uma ferramenta para trazer esperança para o seu próprio coração. Muito interessante que do versículo 11 ao versículo 17, nós vamos observar Davi trazendo à memória aquilo que Deus já havia feito por ele, e sendo assim o motivo pelo qual Davi podia continuar confiando no seu Deus. É impressionante o quanto Davi usava realmente a própria poesia, a própria capacidade literária de produzir canções lindas ao seu favor. Ele afirma aqui, no momento de intenção da vida dele, no último versículo, no versículo 17, ele afirma que ele é pobre e aflito. Imagina o rei que foi ungido por Samuel, que tinha diante de Deus o reconhecimento de ser o homem segundo o seu coração, que havia conquistado inúmeras terras, que possuía muitas riquezas, tinha um exército gigantesco, afirmar que ele era pobre e aflito. Às vezes nós nos pegamos nos nossos mundinhos pequenininhos assim, nós tornamos um problema algo gigantesco porque fere o nosso orgulho, e nós achamos que merecemos alguma coisa de Deus. E queremos colocar Deus muitas vezes contra a parede, exigindo que Ele nos cure, nos trate bem, que nos faça conquistar aquilo que desejamos. E aí nós temos a palavra de um rei, se comparando a um pobre e aflito, alguém que tinha uma necessidade do agir de Deus em sua vida essencialmente necessária. Pois se não fosse Deus agindo na vida do rei Davi, ele não seria nada. A afirmação do rei Davi, palavras do próprio rei aqui no Salmo 40. Então, meus irmãos, nesse momento aqui, do versículo 11 ao versículo 17, que Davi se vê novamente em conflito existencial, pois ele, sendo rei, admite ser pobre e aflito sem a vontade de Deus. Ele admite que os seus pecados estão trazendo para a vida dele essa situação de amargura, de tristeza. Aqui já não é mais a doença. Aqui é o peso da culpa. Quando nós amamos a Deus e agimos contrário à obediência, que é o sinônimo da gratidão genuína. E neste caso aqui, Davi se sentiu doente, necessitado do agir de Deus para que ele fosse perdoado.
e tivesse aquela alegria maravilhosa, aquela paz, a bem-aventurança verdadeira do perdão de Deus através da obediência. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos de nos arrepender de uma vida focada apenas nos nossos desejos, e nós muitas vezes esquecemos de amar a Deus como Ele deveria. Nós viramos as costas para aquilo que é justo, para vivermos de acordo com aquilo que nós gostamos, daquilo que corresponde muitas vezes ao nosso próprio pecado e que nós vislumbramos em situações, em pessoas, e muitas vezes aplaudimos essas pessoas. Aplaudimos situações porque ali está depositado aquilo que é ruim que está dentro de nós e que alguém está tendo coragem de falar ou fazer, e a gente endossa isso. Não, irmãos. Nós temos que sentir repulsa daquilo que é errado, daquilo que é ruim. Nós temos que pedir perdão a Deus por nós não estarmos procurando fazer o bem. Porque aqui Davi fala sobre os seus inimigos, que agora pegamos ele, olha lá, ele também cometeu um erro, olha, ele está em pecado. Mas nós temos que transformar isso num incentivo para o nosso arrependimento, para que as pessoas não tornem o nosso Deus motivo de riso, quando nós não levamos o nosso Deus a sério. Eu quero encerrar aqui a nossa aula de hoje. Eu quero deixar aqui a esperança para os nossos corações que estamos vivendo este momento de reclusão nos lares, que o Senhor tem cuidado de nós, que nós não permitamos que sentimentos ruins tomem conta da gente e a gente divulgue isso na internet, que a gente fique confrontando as pessoas de maneira odiosa. Não, que nós possamos anunciar a esperança, o amor de Deus, que o livramento de Deus já está chegando, que nós podemos confiar em Deus. Eu quero incentivar, irmãos, a termos a mesma atitude de Davi, que confia completamente em Deus, que atribui toda a salvação a Deus, que atribui toda a cura a Deus, que atribui todas as conquistas a Deus, e que se arrepende de verdade e procura ter o coração moldado por Deus. Que nós possamos seguir o exemplo de Davi. Que Deus abençoe a todos. Continuemos firmes em casa, buscando a presença de Deus, compartilhando o amor uns com os outros. E eu peço isso em nome de Jesus, para que Jesus seja glorificado de verdade nas nossas vidas. Irmãos, eu vou deixar aqui uma sugestão muito legal. Os irmãos estão vendo a dificuldade, né? Tive que gravar 2 vídeos, não tenho uma câmera apropriada, a nossa igreja é pequena, a Igreja Batista Monte Cristo. E eu sugeri à minha igreja, e quero deixar como sugestão para os irmãos também, acompanharem os cultos da Igreja Batista do Cambuí. Daqui a pouco, às 19 horas, inicia-se o culto online. O pastor Elias tem tido um cuidado maravilhoso em trazer mensagens preciosas para os nossos corações. E a Igreja do Cambuí é uma das principais parceiras que a Igreja Batista Monte Cristo tem. A Igreja do Cambuí, muito estruturada, igreja centenária, ela tem sido uma bênção para a nossa igreja. Então é um testemunho que eu dou a vocês, que vale a pena acompanhar o que esses irmãos têm feito pelo mundo afora, para levar a mensagem da salvação de Jesus. Eu vou deixar o link da Igreja Batista do Cambuí aqui embaixo, na nossa página mesmo, que é a orientação que eu dei para a minha igreja, para nós buscarmos assistir os cultos online na Igreja Batista do Cambuí. Deus abençoe a todos nós, que nós possamos prosseguir com fé, juntos, tá bom? E durante a semana, nossa igreja vai conversar, nós oramos todos os dias com 4 pessoas diferentes da nossa igreja, através do WhatsApp. Fazemos uma chamada no grupo da igreja, onde o máximo são 4 pessoas. Estamos mantendo a nossa comunhão. Eu sugiro para que todos que vocês estão acompanhando esse vídeo, busquem a comunhão. Não fiquem sem ver os seus irmãos em Cristo, seus amigos, mas pelo WhatsApp. Por outras ferramentas também que permitem videoconferência. Tá bom? Nos alegremos uns aos outros no Senhor. Tá passando, gente. Isso tudo tá passando.
E, se for, eu tenho sérias dúvidas em crer que seja agora, o retorno de Jesus para essa terra, para ele julgar este mundo, já somos vitoriosos em Jesus porque cremos em seu nome. Então não temos motivos para desespero. Está passando. Ou voltamos às nossas atividades normais, ou teremos que adequar as atividades daqui para frente, ou é a volta do nosso Senhor. E se for? Amém. Maranata. Deus nos abençoe. Um grande abraço.